Antes de começar o vídeo, pessoal, avisando a vocês que lá no canal do Estação Nerd, todas as sextas-feiras, eu tô postando às 11h30 da manhã vídeos, principalmente sobre a temporada de premiações ao longo desse período agora, mas também sobre outros temas que eu pretendo trazer lá pro canal. Então fiquem de olho todas as sextas de 11h30 da manhã, tá aqui embaixo o link para vocês conferirem lá no canal do Estação Nerd aqui no YouTube. Entre todos os filmes da temporada de premiações que eu tô falando tanto ao longo dessas últimas semanas lá no canal do Estação, como eu já falei, um dos que mais me chamou a atenção foi o Promising Young Woman, Bela Vingança, dirigido pela Emerald Fennell e produzido pela Margot Robbie e com a Carey Mulligan no papel principal, absolutamente sensacional, disparada a minha atriz favorita de toda essa temporada. E uma das muitas coisas que chama a atenção no caso específico dele, e aí é que mais impulsiona também a minha torcida para ele, é que ele não é nem de longe o tipo de filme que quando você vê trailer, vê pôster, escuta falar, e quando você assiste mesmo ao filme, ele não faz o gênero, o estilo, o tom, a atmosfera de filme de temporada de premiação, principalmente Oscar e esses prêmios maiores, talvez prêmios da crítica, mas não prêmios tão grandes assim, prêmios da indústria. Carey Mulligan faz o papel de uma moça que largou o curso de medicina sob circunstâncias muito traumáticas e basicamente vive trabalhando numa cafeteria e paralelamente ela faz uma coisa inusitada e perigosíssima em bares, em restaurantes, em boates, enfim, que é se fingir de bêbada para atrair homens ali para uma determinada cilada. Como o filme escancaradamente lida com a cultura do estupro, basicamente é esse o mote central, o tema central aqui, é um daqueles casos que vale um aviso de gatilho, Inclusive, não exatamente pelo que ele mostra, muito pouco pelo que ele mostra, na verdade, mas pelo que ele exprime, pelo tipo de conteúdo que ele trata e pela maneira como ele trata disso. O trabalho da Emerald Fennell tem uma acidez, um sarcasmo, um cinismo muito forte que pode e deve afastar um público considerável com relação a esse trabalho aqui, principalmente porque você demora a entender qual é a da personagem principal, qual é o rumo que a narrativa vai tomar. E curiosamente, apesar do tom realista, apesar da abordagem realista das situações, pelo menos, a maneira como o roteiro se desenvolve, visualmente ele é um trabalho muito colorido, cheio de cores fortes, vibrantes, tanto na direção de arte quanto no figurino. As câmeras às vezes são bem simétricas, então enquadram determinados espaços, determinados personagens, quase como se fossem parte de um doce, assim, de um bolo, Então ele tem esse trabalho meio satírico até do uso das cores, principalmente porque em muitos casos elas estão orquestradas de maneira bem precisa em cenas de suspense, cenas mais potencialmente pesadas. Mas não se engane, assim, se você está esperando um filme no estilo Doce Vingança, esse título nacional talvez sugira coisa parecida, não, completamente diferente, ele vai noutra veia e não necessariamente menos forte, muito pelo contrário, justamente pelo realismo contrastado com esse tipo de acidez satírica e justamente por conta da maneira como ele expõe as coisas muito no texto, ele acaba ficando mexendo muito mais com você, pelo menos comigo, do que se ele mostrasse muita coisa. Mas tudo isso, na verdade, são elementos superficiais do filme. O mais importante para mim do trabalho da Emerald Fennell, e aí eu tô falando o trabalho dela como diretora e como roteirista, o primeiro trabalho dela em longa-metragem, é que ela tem uma tese muito clara, muito escancarada, inclusive desde o início, sobre a cultura do estupro e sobre a maneira como essa cultura, essa coisa sistêmica se manifesta em tipos de pessoas diferentes, Mas ao mesmo tempo ela tem um trabalho de maleabilidade narrativa que é o que faz o filme funcionar tão bem, na minha opinião. Ela começa com aquele tom cínico e satírico, dando piscada pra você o tempo inteiro. Aí ela começa a encaminhar, uma determinada situação narrativa ali, começa a colocar os números em algarismo romano para você achar que você vai ver uma determinada coisa, e daí ela começa a desviar, ela dá uma curva muito grande, uma curva realmente larga, em que parece que o filme está demorando demais numa determinada coisa, ele começa a virar meio que uma comédia romântica durante uns 20-25 minutos, mas você sempre sabe, levando em conta principalmente tudo que aconteceu até ali, você sempre tem a noção na sua cabeça de que em algum momento aquilo ali vai desmontar, de que aquilo ali vai desaguar em coisa que não é boa. Então é isso que eu gosto muito, assim, tá longe de ser um filme reiterativo, um filme que tem uma ideia na cabeça, como por exemplo alguns filmes do Lanthimos, como
como o Dogtooth, né, o Dente Canino, que é um filme que tem uma ideia e fica lá colocando essa ideia o tempo inteiro para você, para ver se você entende de uma vez o que ele está querendo dizer, a tese dele, né, ao invés de trabalhar com a progressão narrativa. E ela aqui não trabalha nem exatamente com a progressão, ela trabalha com essa curva mesmo que eu mencionei, né? Ela trabalha com a ideia sendo colocada à prova em mais de um tipo de situação, com mais de um tipo de personagem. E o personagem central nessa curva dela é o personagem do Bo Burnham, né, que é diretor também, ele dirigiu recentemente o 8th Grade, né, um filme bem legal, um coming of age bem bacaninha, e aqui ele faz um trabalho muito bom, assim, muito convincente, e que faz o filme funcionar ainda mais por conta da química dele com a Carey Mulligan, que é uma química que vai sendo construída de maneira bem gradual, assim. E a própria Carey Mulligan, como eu falei no início do vídeo, é a minha atriz favorita da temporada, principalmente porque é um papel muito difícil. Ela tem que segurar todas as emoções possíveis, já que a princípio é uma personagem fria, calculista, né, muito ácida, muito sarcástica, muito cínica, assim como todo o filme. Ela é o filme, né, o filme é todo contado pelo ponto de vista dela mesma, e ao mesmo tempo ela não consegue evitar que as emoções que são muito latentes nela comecem a ser expostas ao público, assim, em momentos às vezes menores e às vezes maiores. E é muito bom que o roteiro dê esse espaço ali no segundo ato pra gente ver ela em várias facetas diferentes, né? Não só nessa figura quebrada pelo passado e que tá ali com aquele ódio no olhar, né? Aquela vontade de se vingar de várias formas diferentes, de maneira bem fria, bem calculista mesmo. Agora, a minha única ressalva ao filme, ela é justamente com relação aos minutos finais, né? Com relação ao epílogo. Então, e não é uma ressalva tão besta que eu possa simplesmente ignorar. Então, fique aqui o registro, que eu não vou falar, não se preocupe quem não assistiu ao filme. Quem assistiu sabe exatamente do que eu tô falando, porque não tem como esquecer aquele final. Eu acho que o tom dos últimos minutos não condiz muito bem com o peso do que acabou de acontecer. Eu acho que o tipo de piscadela que ela faz ali nos minutos finais, e ela faz literalmente no último segundo de filme, não é um tipo de coisa que, apesar de funcionar dentro da ideia geral do filme, né, apesar dele ter esse tipo de tom, eu acho que no momento que acontece aquela decisão que ela toma, que é uma decisão muito arriscada, que eu respeito muito pelo impacto e pela força mesmo da cena, mas eu acho que o que acontece ali no finalzinho, da maneira como acontece, lá vai um leve spoiler, tá? É uma catarse que eu não sei se deveria funcionar como uma catarse naquele momento, porque abre leitura para algumas interpretações que eu acho que podem ser muito perigosas, inclusive. Coisas do tipo, tal coisa aconteceu, mas valeu a pena para tal coisa acontecer. Não mesmo, sabe? Então eu não acho que ela defenda isso, que a diretora, a roteirista defenda isso, mas eu acho que o final acaba abrindo espaço para essa ambiguidade que eu acho meio perigosa mesmo. Mas isso não quebra o filme, não acho que seja um daqueles finais que, nossa, o filme me perdeu totalmente no fim. Não, mas ficou um gosto amargo na boca por conta da decisão sonora, de tom ali dos últimos minutos. Não acho que é ruim, de novo, não acho que estraga, mas poderia ter sido um pouco mais bem ajustado ali os parafusos. Dito isso, Promising Young Woman, Bela Vingança, esse título horroroso em português, eu tenho que engolir mesmo, é um dos meus 6, 7 filmes preferidos do ano, e com certeza o filme pelo qual eu tô mais torcendo ao longo da temporada, justamente por ser um filme tão diferente, né, de gênero, de tom, de tudo, do que o Oscar e as outras premiações costumam indicar. Gosto muito do filme, tem lá texto no Letterboxd sobre ele, tem comentário lá no Estação Nerd, inclusive, mais uma vez eu estou dizendo para vocês irem conferir lá o trabalho que a gente está fazendo todas as sextas-feiras de 11h30 da manhã, vários comentários falando sobre o Oscar, sobre chances dele e de outros mais, e na sexta-feira agora vai ter vídeo falando sobre os palpites do Oscar. Eu vou comentar sobre quem eu acho que vai ser indicado em cada categoria, então não se esqueçam de conferir. É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo até aqui. Se vocês realmente curtiram, vou lembrar que vocês deixem um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai recomendar o vídeo para você, vai mandar o vídeo para você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Não se esqueçam também de comentar o que é que vocês acharam do Promising Young Woman, do Bela Vingança, se vocês gostaram, se não gostaram, deixa sua opinião aí embaixo. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.